Olá, amigos do canal Vista Pátria, quem fala é Alan Frutuoso. Hoje é dia 29 de maio, um dia que ficará marcado pela volta da diplomacia com a ditadura socialista da Venezuela. O ditador Nicolás Maduro desembarcou, né, nessa noite, na verdade na noite de ontem, né, 11 e pouquinho da noite, e subiu a rampa, né? Muitos protestavam para que o ladrão não subisse a rampa. Mas não foi só o ladrão que subiu a rampa, também subiu aí um narcoditador procurado internacionalmente. Essa é a política externa brasileira. Vamos falar disso e muito mais. As pautas de hoje no nosso Boletim VPN, as principais notícias, vão desde a confissão de Flávio Dino, uma confissão que demonstra que a esquerda não chegaria ao poder sem a ajuda do Poder Judiciário, e o Dino falou isso de maneira verbalizada, e você vai assistir o depoimento do Flávio Dino aqui. Carla Zambelli entrou na mira aí para ser caçada junto com Jair Bolsonaro, perder os direitos políticos. Chineses copiam o avião da Embraer, né, e fazem espionagem e copiam o avião brasileiro. Erdogan vence na Turquia e o presidente da Espanha dissolveu o parlamento. Tudo isso agora no seu Boletim Vista Pátria. Pessoal, lembrando, se você quer me assistir ao vivo, apresentando as notícias do dia à noite, eu estarei lá no Jornal Brasil, junto com Tassimar Roendel, apresentando esse jornal, que é o novo projeto do qual farei parte. E se você quiser assistir a grande estreia hoje, na segunda-feira, o link está aí no primeiro comentário. 8 horas da noite, estarei lá para debater, né, as notícias do decorrer do dia. Então não perca essa oportunidade de assistir o primeiro programa do Jornal Brasil. Mas vamos lá, vamos ao Boletim Vista Pátria aqui pela manhã. Maduro desembarcou, né, aqui no Brasil, e o desembarque do Maduro teve uma das cenas estranhas, né, que é a cena do oficial da Força Aérea Brasileira prestando continência para um narcotraficante. Um narcotraficante. Ele não é só um ditador, meu amigo. Ele é um narcotraficante, segundo o FBI. O FBI tem uma recompensa de 15 milhões de dólares para você entregar Nicolás Maduro por crime de tráfico de drogas. Ele é o chefe do Cartel dos Sóis. O Cartel dos Sóis leva esse nome porque as Forças Armadas da Venezuela têm como símbolo um sol. E as Forças Armadas da Venezuela é um grupo criminoso, um grupo de tráfico de drogas, do qual, junto com grupos narcoguerrilheiros da Colômbia, né, que atuam e se refugiam na Venezuela, grupos desses como a ELN, esse grupo aí que é um grupo terrorista na Colômbia, por muitas vezes para fugir do exército colombiano, ele se refugia na Venezuela, na mata, na Amazônia venezuelana, e lá, com o apoio do Cartel dos Sóis, que são as Forças Armadas venezuelanas, eles fazem uma troca, né? Eles atravessam a cocaína que vem da Colômbia, fazem esse trânsito para os militares venezuelanos. Em troca disso, eles têm a garantia do garimpo, eles podem garimpar naquela região ali que tem muito ouro na Venezuela. Então, a Venezuela entrega o ouro para a ELN, que depois vai ser exportado, né, das maneiras mais obscuras possíveis, e em troca a ELN traz a cocaína que passa pela Venezuela e é distribuída, né, com a ajuda, inclusive, do Porto de Cuba. Porto de Cuba construído com o dinheiro do BNDES, dinheiro brasileiro. Então, o Cartel dos Sóis, né, tem como chefe máximo aí o Nicolás Maduro. Então, Maduro é um traficante de drogas. E ele foi recebido, subiu a rampa do Palácio do Planalto com tapete vermelho, com militares brasileiros prestando continência, com toda a pompa que um traficante jamais viu receber. Mas aqui no Brasil, um país no qual solta traficante, como soltaram o André do Rap, e prende um ex-deputado, como prenderam
o Daniel Silveira, né, condenaram ele a 8 anos, não me espanta ver militares prestando continência para um narcoditador. E o Nicolás Maduro, além dele ser um traficante de drogas através do cartel dos sóis, ele também é um ditador no socialista, né? Ele promove a ideologia socialista. Uma coisa completa a outra, né? Ele tem a sua forma socialista de governar, que na verdade é socialismo para eles, capitalismo para mim, porque ele gosta de comer carne com ouro, Rolex e tudo mais, como todo típico ditador socialista. Mas a ideologia socialista pregada através da planificação da economia do Estado, né, que funciona na Venezuela, funciona tão bem que é a maior imigração do continente, né, 90% das pessoas ficaram na miséria devido a essa política socialista de planificação da economia e devido à má gestão, justamente por ser tudo na mão do Estado, né, a má gestão do único recurso que eles possuem, que é o petróleo. Tudo isso aí faz com que o narcoditador não permita oposição. E o Nicolás Maduro ele é acusado pela ONU de torturar prisioneiros políticos. E a tortura vai desde estupros coletivos, né, como também eletrochoques. Né? Prisioneiros são eletrocutados, né, de maneira muito corriqueira na Venezuela. Então é esse cidadão que está agora numa reunião bilateral, do qual só ele tem acesso, né? Só o Nicolás Maduro vai ter essa reunião bilateral com Lula. Por que, Alan? Porque só ele. Você está falando do quê? Eu estou falando porque, na verdade, ele veio para a reunião que é a reconstrução da Unasul. É uma reunião com os países, dos presidentes dos países sul-americanos. Então terá essa cúpula chamada por Lula, mas na verdade essa cúpula é só uma maquiagem para justificar a vinda de Nicolás Maduro com toda essa pompa. E ele subiu a rampa com o tapete vermelho justamente porque ele está indo para uma reunião oficial, bilateral, né? E o traficante de drogas, né, o narcoditador Nicolás Maduro, está indo lá negociar alguma coisa com Lula. Seria drogas? Não sei. Deixa aqui embaixo nos comentários o que você acha que vai sair dessa reunião bilateral de um procurado internacional pelo FBI por crimes de lavagem de dinheiro, crime de tráfico de drogas, né, e crime contra a humanidade, um ditador sanguinário. Pessoas, por exemplo, como Marco Antônio Villa. Marco Antônio Villa, hoje na CNN, estava normalizando, né, essa visita. Mas vejam esse tweet em 2017, como este mesmo Marco Antônio Villa, que parece não ter caráter para manter as suas posições, como ele se colocava. Deem uma olhada nas palavras, no qual ele afrontava Gleisi Hoffmann e Lula. Esse mesmo Marco Antônio Villa, que gosta de chamar Bolsonaro de genocida e tudo mais, é o mesmo Marco Antônio Villa que está pendurado na cueca do Luiz Inácio Lula da Silva. Essa é que é a verdade. Pessoal, antes de irmos para a nossa próxima pauta, peço para você que se inscreva nesse canal e deixe o gostei nesse vídeo. É muito importante. E se você quiser colaborar com o meu trabalho, você faz isso através do Pix, que vai aparecer rapidamente aí na sua tela, e também está no link no primeiro comentário. O jornalismo independente depende do seu apoio. E para a gente poder continuar falando, correndo o risco de ser preso a qualquer momento, né, o seu apoio é muito importante para isso. Afinal, precisamos alimentar nossos filhos. A próxima pauta tem a ver com um sujeito que deve admirar muito o Nicolás Maduro, que é o Flávio Dino. Flávio Dino, numa entrevista à TV 247, confessou com todas as palavras que a esquerda não tinha forças para tirar o Jair Bolsonaro. Aí, obviamente, que ele vai categorizar a direita como nazi, fascista, né, vai impor nomenclaturas aí, adjetivos, né, pejorativos ao movimento de direita do Brasil, e quando ele faz isso, quando ele justifica como nazista, fascista, vale tudo para poder tirar o nazismo e fascismo. Eles não fazem isso à toa, eles não rotulam as pessoas de direita dessa forma, como nazistas, à toa. É porque contra o nazismo vale tudo.
E é exatamente isso que ele deixa colocado na sua fala no Brasil 247. Então valia tudo. E o valia tudo vale também, né, o ativismo judicial. Vale sobrepor a lei, vale interferir diretamente com o apoio do judiciário para tirar um movimento que, segundo ele, poderia usar a própria democracia. Vamos dar uma olhada nessa fala do Flávio Dino, porque ela é muito reveladora de como o sistema está funcionando e de como eles pensam e coadunam com isso. O Alexandre de Moraes e outros ministros do Supremo correspondem, estão para o Poder Judiciário hoje, como Ulisses Guimarães, como Tancredo Neves, Franco Montoro, para citar alguns, estiveram na esfera política em outro momento. Eles não são de esquerda, mas são democratas. Protegem a Constituição, protegem o jogo democrático. Então é preciso entender que neste instante difícil do nazifascismo do século XXI, golpista, criminoso, hediondo, agressivo, você precisa de um papel mais alto do Poder Judiciário. Porque é aquela história da lei do mais forte. O livre jogo da política, nesse momento, com essa gente nazifascista, extremista, golpista, violenta, conduziria a quê? No ano passado, conduziria a um golpe de Estado. E nós, politicamente, não tínhamos força. É preciso ter humildade para sozinhos evitar o golpe de Estado. Então aí, Flávio Dino, né, concordando com o ativismo judicial e dizendo, ele chega a comparar ministros do Supremo Tribunal Federal com Ulisses Guimarães, por exemplo. Ele está colocando na mesma régua Ulisses Guimarães e Alexandre de Moraes. E que isso seria para um bem maior. É aquela ditadura do judiciário, mas é a ditadura do bem. É para o seu bem, tá? É igual o Fique em Casa, que é para o seu bem. Você vai falir, vai quebrar a economia, mas é para o seu bem. Esse seu bem, a gente sabe muito bem como acaba. Carla Zambelli, a próxima da mira aí, né, do Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Alexandre de Moraes confessou aos amigos no churrasco que foi feito pelo Lula no final de semana que já tem maioria para poder tirar os direitos políticos de Carla Zambelli. Isso explica muito o motivo pelo qual a Carla Zambelli estava chamando as pessoas às ruas. E aí, pessoas maldosas chamando Carla Zambelli de traidora. Na verdade, a Carla Zambelli, como ela tem falado, ela viu, né, esse movimento contra o Deltan como um movimento que vai atingir a outros. E ela sabe que o dela está na reta. Ela é a próxima a ter os direitos políticos cassados. A deputada federal mais votada do estado de São Paulo. Você pode discordar, né, de ações políticas da Carla Zambelli, de declarações e até mesmo de estratégias. Mas dizer que Carla Zambelli, né, não é do mesmo lado que o nosso, do mesmo lado da direita, né, realmente é jogar qualquer tipo de aliado à fogueira. Quando se fala em unir a direita, a MBL não é de direita. Aí é que está a questão. A MBL vem para a rua, não são de direita. Agora, você dizer que a Carla Zambelli não é de direita é completamente diferente. Ela pode ter equívocos, interpretações que muitos têm aí, que ela tem equívocos em alguns pontos. Mas a Carla Zambelli, ela tanto incomoda que o Alexandre de Moraes, assim como o Bolsonaro, vai caçar os direitos políticos dela. Mais uma vez, afrontar a democracia, né, e afrontar a escolha do voto popular. E é por isso que a Carla Zambelli estava pedindo tanto aquela manifestação do qual eu discordei, fiz vídeo aqui, tá? E estou com o presidente Jair Bolsonaro, ele que tem que liderar isso, tá? Mas eu só estou trazendo o ponto aqui, talvez o motivo pelo qual ela já estivesse gritando por isso, porque ela sabia desse movimento, e o churrasco lá, né, foi confirmado que ela é a próxima da lista. Chineses copiaram um avião brasileiro e reformularam ele todinho através de espionagem. Que história é essa, Alan? Vocês podem ver aí um avião da Embraer em 2003, né?
A Embraer, fomentada aí pelo governo Lula, primeiro ano do governo Lula, teve a ideia de construir aviões na China. Investiu na construção de uma linha de montagem. Produziu somente 40 aviões lá na China. Porém, enquanto eles estavam produzindo os aviões, os chineses espionaram tudo, como eles fazem sempre. E agora, eles pegaram o modelo brasileiro, copiaram tudo e ainda melhoraram o modelo. Tudo com, né, a ideia brasileira, a tecnologia que era brasileira. Nós simplesmente, com incentivo do governo do PT e com a gestão burra de muitas empresas, levaram o projeto lá para a China em 2003 e agora, né, em 2023, eles estão entregando aí, 20 anos depois, um avião copiado da nossa tecnologia. Me diga aqui embaixo nos comentários o que você acha, né, desse tipo de agressão e de espionagem de tecnologia e como você vê um governo do PT que, mesmo sabendo desse tipo de comportamento da política chinesa, continua tentando levar, né, empresas para lá para serem para tomarem, né, a nossa tecnologia. São os mesmos que hoje em dia defendem, por exemplo, o controle de WhatsApp e tecnologias afins, né, para proteger a soberania nacional. Mas não tiveram o menor pudor em levar esse projeto aí de aviação brasileira para a China e entregar, né, todos os códigos para ele, toda a planta do avião, toda a tecnologia. Tá feito. Perdemos mais uma que nós vamos ficar para trás, né? E para falar de pauta internacional, nada como falar da eleição lá na Turquia. Eu falei para vocês, né, que a eleição na Turquia seria fundamental, poderia tirar o Erdogan. O Erdogan parece que entrou firme aí na compra de votos, né? O fato é que ele foi reeleito. Lula, inclusive, desejou felicitações para Erdogan e não foi dessa vez. Foi por muito pouco, mas Erdogan continua, se mantém à frente aí, né, da presidência, mesmo após as reformas que concentraram, né, tirou o país do parlamentarismo, passou para o presidencialismo e concentrou o poder nele ali. Então Erdogan está reeleito na Turquia. E quem teve problemas eleitorais nesse fim de semana foi o Partido Socialista da Espanha. O Pedro Sánchez, né, presidente espanhol, presidente do parlamento, ele dissolveu o parlamento nesse domingo devido à derrota nas eleições regionais, eleições municipais. Muitos pontos, como Sevilha, por exemplo, tiveram derrotas aí. O Partido Popular ganhou em Sevilha e por muito tempo comandado ali pelo Partido Socialista. E eles estão vendo um fortalecimento da aliança com partidos de direita, como o Vox, e não podem deixar barato, então eles acham que antecipando a eleição para julho agora, pode ter uma chance de controlar esse crescimento da direita na Espanha. Pessoal, essas foram as principais notícias de hoje. Peço que você esteja comigo hoje à noite, 8 horas, lá no Canal Brasil, na transmissão ao vivo, com as notícias do decorrer do dia. Aqui foi Alan Frutuoso, um forte abraço. Só lembrando para vocês aqui, ó, tem uma livraria aqui embaixo, a Livraria Vista Pátria, tem esse livro aqui, O Eixo do Mal. Compra lá, está em promoção, do Heitor de Paola. Vale muito a pena, explica de maneira muito concisa a formação desse eixo socialista na América do Sul. É bom para o seu conhecimento aí. O link da livraria está na descrição desse vídeo. Forte abraço a todos, tchau, tchau.